Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento, claramente, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o irmão Bruno, né? O criador da GBD TV Gospel. Bem, neste momento, a gente, depois de várias semanas, né? Que a gente não tem feito esse programa, né? Que é o programa GBD TV Evangelho, né? Porque dos tempos pra cá a gente passou, acho que 2 ou 3, acho que até 4 semanas sem fazer programa. Mas graças a Deus já voltamos à nossa programação normal, né? E eu sei que com certeza Deus é quem vai abençoar a sua vida. Já agradecendo a sua audiência e o seu carinho, amém? Então tá, então vamos ler a palavra de Deus, que é a parte que interessa, né? Como eu disse, a parte de evangelização, né? Como eu disse no programa GBD TV Notícia, a parte de evangelização é mais para o programa GBD TV Evangelho, amém? Então, sem mais delongas, né? Vamos ler em Salmos 123, verso 1 em diante, tá certo? São só 8 versículos, então vou fazer de tudo para ler todos, amém? Então vamos ler. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Bem, minha gente, eu errei aqui, desculpa. Eu errei no número de versículos, são 4 versículos, eu já li, tá certo? Não, eu errei, não é 8 versículos não, 8 versículos é o Salmo 124, foi mal, eu errei, tá certo, gente? Me perdoe. Então, já lemos os 4 versículos do Salmo 123, tá certo? Então, na palavra de Deus fala, né? A gente deve levantar os nossos olhos para o Senhor. A gente deve clamar ao Senhor. Então, na palavra de Deus afirma que a gente tem que clamar. Agora, clamar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? É o que eu sempre tenho falado. Que a pessoa que vai se achegar a Deus é como você se achegar a uma pessoa comum. É como você chegar para uma pessoa e não crer que aquela pessoa, por exemplo, possa fazer aquele algo por você. É a mesma coisa com Deus. Só que com Deus você tem que acreditar, tem que ter fé para que aconteça, para que a vitória venha chegar nas suas mãos, né? Então, é uma palavra aí, né? Que Deus tem falado, ó, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Então temos que atentar, temos que olhar só para o Senhor nosso Deus, que dele é quem vem o nosso socorro, porque na palavra de Deus afirma, né, categoricamente falando, que no meio da angústia a gente tem que se refugiar no Senhor, né? Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Como fala no Salmo. Então, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, né? Ó, na palavra de Deus fala, ó, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assados, fartos de desprezo. Então, na palavra de Deus fala que a gente tem que pedir a piedade do Senhor, né? Porque se Deus não tiver piedade de nós, quanto mais os homens aí da terra, né? Com tanta tragédia, com tanta coisa que tem acontecido, mas é só o cumprimento da palavra de Deus para a vida humana, amém? Então, foi uma palavra aí, né? Como eu gosto de trazer sempre um estudo aqui, e contei um estudo bem abençoado no site da chamado.com.br, que é um site de estudo bíblico. Bem, sem mais delongas, eu vou ler agora a unidade no Espírito. Foi escrito por Marcel Malgo, eu acho, né? Pela imagem aqui que tem, acho que é Marcel Malgo. Bem, mas vamos ver, um estudo bem interessante. João,
capítulo 16, versos 13 e 14. Fala do Espírito da Verdade. Há nessa passagem alguma referência à unidade do espiritual dos crentes? No sermão da despedida do nosso Senhor, encontramos em João 14,18 uma declaração muito comovente, em que ele comunica aos seus discípulos: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor Jesus fala de três coisas: de sua morte próxima, indiretamente, sobre sua ressurreição, ele voltará, sobre o envio do Espírito Santo, por meio de quem ele estaria para sempre com seus discípulos. É tocante ver o Senhor preocupando-se com seus discípulos e encorajando-os ao descrever a grande bênção do envio do Espírito Santo, o Consolador. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. João, acho que é João 16:7. Nos versículos 8 ao 15, o Senhor fala ainda mais sobre o Espírito Santo. Os versículos 13 e 14 merecem ser analisados da perspectiva da unidade promovida pelo Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. João 16, versos 13 e 14. É claro que esse texto não fala diretamente da unidade. Ele fala do ministério especial e da ação do Espírito Santo que tem, sim, muito a ver com a unidade espiritual. União que vem de baixo. Bem, como o estudo ele é muito grande, né, tem a unidade bíblica, tem a unidade promovida pelo Espírito, unidos, mas nem sempre na mesma opinião, né? Como nenhum crente tem a mesma opinião, mas é todo unido, amém? Bem, tem a parte do O Consolador, amém? E aqui termina, né? Então eu vou ler um pouco dessa parte do Consolador, deixa eu ver quanto tempo tá. Tá muito grande já. Então, vou ler só o comecinho de O Consolador, tá certo? No Evangelho de João, por 4 vezes o Senhor Jesus fala do Espírito Santo como Consolador. Para o Senhor Jesus era muito importante não deixar os discípulos órfãos. Ele tomou providências para que nada lhes faltasse depois de sua despedida, quer dizer. Ele não os abandonou à própria sorte. O Consolador lembrá-los de suas palavras. Por 2 vezes o Senhor fala de forma marcante sobre esse anseio. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? É a preocupação. Então, Deus, ele não deixou os seus filhos órfãos, né? Como fala aqui nesse estudo. Não deixou os seus filhos órfãos. Ele deixou o Espírito Santo para consolar a todos aqueles que tiverem vontade de conhecê-lo e de ser os seus discípulos. Amém? Então, a palavra de Deus aí foi dada, amém? Como não gosto de fazer edições muito longas, eu vou terminar por aqui, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. A paz do Senhor para todos vocês. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho por assistir mais um vídeo da GBD TV Gospel, amém? Esse é um dos nossos programas oficiais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.